Fala, professor, tudo bem? Você sabe qual que é a diferença de didática e metodologia? Eu tenho certeza que sim. Você já ouviu a expressão como aluno? Ou você já disse essa expressão como professor? Para, agora me escuta, depois você escreve? Isso é o quê? É o método? Você vai dizer, sim, isso faz parte de um método. E aí a gente vai parar e pensar, tudo bem, isso pode ser um método, mas será que isso é bacana para o aluno? Pensa comigo. Se a gente for buscar na história da educação, Comênios, o pai da didática, vai falar para a gente que didática é o quê? É um método. Show de bola. Onde que entra a metodologia, professora Carla? A metodologia são teorias educacionais que eu vou buscar para utilizar dentro de sala de aula através do meu método, para fazer o quê? Com que o tema que eu quero trabalhar com o meu aluno chegue até ele. Ou seja, então quando eu falo de didática, eu falo de professor, conteúdo e aluno. E o método, ele vai fazer com que eu, professor, coloque esse conteúdo a serviço do meu aluno. E a metodologia vai estar inserida dentro desse trabalho. Então, a metodologia, eu tenho N metodologias. Metodologias ativas, a metodologia tradicional, eu tenho metodologia tecnicista. Se eu for lá na educação infantil, eu tenho Montessori, eu tenho Vygotsky, eu tenho, né? Então, a gente vai ver que a gente tem várias metodologias que a gente pode utilizar a serviço do método que o professor, né, que é utilizado dentro de sala de aula, de acordo com o conteúdo, de acordo com a turma que ele está inserido, até com a instituição educacional que ele está inserido. Tudo bem, professora Carla, entendi, mas o que você quer dizer sobre a expressão para, agora me ouve, depois você escreve? O que isso tem a ver com método ou metodologia? Como eu disse, quando a gente vai estudar didática, que é uma área dentro da educação, você tem didática 1, didática 2, quando você vai se aprofundar dentro do estudo da educação, você vai estudar Comênios, ele fala que didática é um método. Mas os cientistas educacionais modernos aprofundaram o conceito de didática e nos faz questionar o seguinte, nos faz refletir o seguinte: que tipo de indivíduo eu quero formar através do meu método, utilizando determinada metodologia? Então, antes de eu fazer uma abordagem de método de aula, eu vou entrar em determinada sala, vou descrever o tema, vou contextualizá-lo, vou dividir a turma em duplas ou em grupo, vou distribuir texto, depois eu vou fazer um teste, depois eu vou fazer um jogo e vou finalizar a aula. Eu tenho que pensar, o meu método e isso é um método, o meu método que eu estou utilizando está contribuindo para que surja que tipo de indivíduo? Porque, veja bem, quando eu, como professora, falo essa expressão, agora vocês param de escrever e me ouvem, que recado subjetivo que eu estou dando para o meu aluno? Eu sei tudo, você não sabe nada. Eu mando, você obedece. Que tipo de sujeito eu estou transformando para a sociedade? Um ser ativo, passivo, questionador, que sabe dialogar, autoritário, intransigente? Percebam? Então, pessoal, a educação moderna, atual, diante de todas as competências que nós temos que desenvolver hoje nos nossos alunos, principalmente uma educação para a vida, para a convivência em sociedade, nós devemos, antes de pensar no método, pensar na construção do indivíduo que nós queremos que os nossos alunos se tornem. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Beijãozão!